attitude toward technology must be understood. Em abril de 1945, os aliados não apenas ocuparam a Alemanha, começaram a documentar o que o regime havia escondido deliberadamente. Em Wolfschanze, o quartel-general de Adolf Hitler, na Prússia Oriental, encontraram uma rede de mais de 80 estruturas fortificadas, com bunkers escalonados, túneis internos, centrais elétricas próprias e salas de comando, protegidas por muros de concreto de até 8 metros de espessura. Era o núcleo a partir do qual a guerra contra a União Soviética havia sido conduzida por mais de 3 anos. A centenas de quilômetros, sob a igreja escavada na rocha de Haigerloch, equipes americanas descobriram um reator nuclear experimental oculto em uma caverna artificial. Cubos de urânio metálico suspensos em água pesada indicavam que a Alemanha havia entrado de forma tangível nos primeiros ensaios práticos da era nuclear. Mesmo fora do território continental, os vestígios desses programas persistiam. No mar da Noruega, o submarino U-864 jazia afundado com 67 toneladas de mercúrio tóxico destinadas ao Japão, uma carga estratégica que, após a guerra, se transformaria em uma fonte de contaminação ativa durante décadas. Este documentário analisa 15 descobertas perturbadoras reveladas após a queda da Alemanha nazista. O submarino tipo 21 e a origem do submarino moderno. Em 4 de maio de 1945, o submarino U-2511 navegava submerso diante da costa da Noruega. Era um dos Type 21 mais avançados da Kriegsmarine. Seu comandante, Adalbert Schnee, detectou um grupo de cruzadores britânicos enquanto permanecia debaixo d'água. Executou uma aproximação completa, colocou seu submarino em posição perfeita de ataque sem ser detectado e, quando podia lançar torpedos com total probabilidade de êxito, afastou-se. Horas depois, recebeu a ordem de rendição. A Alemanha havia capitulado. Schnee emergiu, içou bandeira branca e seguiu rumo ao porto de Bergen. Foi o último ato operacional de um submarino que representava uma forma completamente nova de guerra naval. Quando os aliados inspecionaram o U-2511 e outros Type 21 capturados intactos, compreenderam imediatamente a magnitude do salto tecnológico que tinham diante de si. Não se tratava de uma melhoria incremental em relação aos modelos anteriores. O Type 21 era um submarino projetado desde o início para operar principalmente debaixo d'água. Antecipava conceitos que as marinhas aliadas não desenvolveriam plenamente até meados da década de 1950. A diferença fundamental estava na propulsão. Os submarinos da Segunda Guerra Mundial eram, essencialmente, navios de superfície com capacidade de imersão temporária. Navegavam a maior parte do tempo na superfície com motores a diesel e só mergulhavam durante ataques ou para evitar ameaças. Debaixo d'água dependiam de motores elétricos pouco potentes e baterias limitadas, o que restringia sua autonomia a poucas horas. O Type 21 inverteu completamente essa lógica. Foi concebido para viver debaixo d'água. Suas baterias eram quase 3 vezes maiores que as dos modelos anteriores. Seus motores elétricos eram silenciosos e potentes. Isso lhe permitia navegar submerso durante dias inteiros, a velocidades sustentadas próximas de 10 nós, mais rápido que muitos escoltas de superfície aliados. Pela primeira vez, um submarino podia mover-se debaixo d'água com verdadeira liberdade tática, sem depender constantemente de emergir. O uso do Schnorchel reforçava essa vantagem. Esse dispositivo permitia aspirar ar da superfície, enquanto o submarino permanecia à profundidade do periscópio, alimentando os motores a diesel e recarregando baterias, sem emergir completamente. Embora o conceito não fosse novo, o Type 21 o integrou de forma muito mais eficiente, com válvulas automáticas e sistemas de ventilação aprimorados. Isso reduzia drasticamente a exposição visual e ao radar, tornando o submarino um alvo extremamente difícil de detectar. O desenho do casco completava a revolução. Em vez de um casco otimizado para navegação em superfície, o Type 21 tinha uma forma hidrodinâmica, semelhante a uma lágrima, pensada para minimizar a resistência debaixo d'água. Graças a isso, podia alcançar velocidades submersas de até 17 nós em rajadas curtas. Além disso, estava projetado para operar em profundidades muito maiores do que as habituais.
Podia descer abaixo de 250 metros, fora do alcance efetivo de muitas cargas de profundidade aliadas, ajustadas para detonações menos profundas. O armamento também refletia essa nova abordagem. O Type 21 contava com 6 tubos lança-torpedos na proa e um sistema de recarga hidráulico que permitia disparar uma salva completa e recarregar em menos de 20 minutos. Em submarinos anteriores, esse processo podia levar mais de 1 hora e exigia um esforço físico considerável da tripulação. Com 23 torpedos a bordo, o Type 21 podia realizar múltiplos ataques sem necessidade de retornar à base. O sistema de controle de tiro era igualmente avançado. Utilizava computadores eletromecânicos que calculavam automaticamente as soluções de disparo, levando em conta a velocidade, rumo e distância do alvo, assim como os movimentos do próprio submarino. Isso reduzia a carga mental do comandante e aumentava a precisão. O sonar passivo era extremamente sensível, capaz de detectar navios a dezenas de quilômetros em condições favoráveis, permitindo acompanhar comboios inteiros sem usar o periscópio. Para os engenheiros navais aliados, outro aspecto foi especialmente chamativo: o método de construção. O Type 21 foi o primeiro submarino produzido por meio de fabricação modular em larga escala. Em vez de ser construído de forma contínua em um único estaleiro, era fabricado em seções independentes em fábricas espalhadas por toda a Alemanha. Essas seções eram transportadas por ferrovia e canais até os estaleiros de montagem final, onde eram soldadas em poucas semanas. O objetivo era acelerar a produção e reduzir a vulnerabilidade aos bombardeios. Esse método permitiu reduzir o tempo teórico de construção para menos de 3 meses. Porém, a rapidez teve um custo. Muitas unidades apresentavam defeitos de soldagem, problemas elétricos e falhas de alinhamento. A isso somava-se a dificuldade de treinar tripulações em sistemas completamente novos enquanto a guerra chegava ao fim. Entre 1944 e 1945 foram construídos 118 Type 21, mas apenas 4 realizaram patrulhas operacionais, e somente um chegou a simular um ataque real. Mesmo assim, os relatórios técnicos aliados do pós-guerra foram claros. Se a Alemanha tivesse conseguido colocar em operação várias dezenas de Type 21 em 1944, quando ainda controlava bases na França e na Noruega, a Batalha do Atlântico teria mudado de forma significativa. As táticas anti-submarino aliadas, baseadas em radar, aviação de patrulha e escoltas rápidas, eram eficazes contra submarinos obrigados a emergir com frequência. Não eram eficazes contra um submarino que podia permanecer submerso por longos períodos, mover-se mais rápido debaixo d'água e atacar a partir de profundidades difíceis de alcançar. Por esse motivo, os aliados agiram rapidamente após a guerra. Submarinos capturados foram submetidos a testes exaustivos. Os dados obtidos foram classificados e utilizados para redefinir a guerra submarina. Os Estados Unidos desenvolveram o programa Guppy, que transformou submarinos existentes aplicando princípios do Type 21, cascos mais hidrodinâmicos, baterias ampliadas e eliminação de elementos desnecessários para melhorar o desempenho submerso. A União Soviética seguiu um caminho semelhante. Capturou vários Type 21 e utilizou seu desenho como base para uma nova classe de submarinos produzida em grande quantidade. Durante a década de 1950, esses submarinos patrulharam mares de todo o mundo e estabeleceram a espinha dorsal da frota soviética. Outras marinhas europeias também adotaram conceitos similares, aceitando que o futuro da guerra naval estava sob a superfície. O legado definitivo do Type 21 materializou-se com a chegada dos submarinos nucleares. Quando foram projetados os primeiros modelos de propulsão nuclear, o conceito era claro. Um submarino deveria ser uma plataforma subaquática permanente, não um navio que se submerge ocasionalmente. O casco hidrodinâmico, a prioridade da navegação submersa e a automatização de sistemas provinham diretamente do desenho alemão. O reator oculto que revelou a capacidade do programa nuclear nazista. Em abril de 1945, unidades americanas da missão científica Alsos Mission chegaram à localidade de Haigerloch, no sudoeste da Alemanha. Sob uma igreja escavada na rocha, descobriram uma instalação experimental que havia permanecido oculta durante a guerra.
No interior de uma caverna artificial, encontraram um reator nuclear incompleto, a última tentativa alemã de alcançar uma reação nuclear controlada. O reator, designado B8, consistia em uma estrutura cilíndrica que continha centenas de cubos de urânio metálico suspensos dentro de um tanque cheio de água pesada. O objetivo era provocar uma reação em cadeia autossustentada, na qual os nêutrons liberados pela fissão do urânio gerassem novas fissões de forma contínua. Alcançar esse estado, conhecido como criticidade, era o passo essencial tanto para produzir energia nuclear quanto para desenvolver armas atômicas. O programa nuclear alemão havia começado em 1939, após a descoberta da fissão nuclear em Berlim. Físicos de primeiro nível, entre eles Werner Heisenberg, participaram dos estudos teóricos iniciais. No entanto, o projeto nunca recebeu prioridade estratégica comparável à dos foguetes V2. Os recursos atribuídos foram limitados e o trabalho ficou fragmentado entre diferentes instituições. Um dos principais problemas foi a escolha do moderador, o material necessário para desacelerar nêutrons sem absorvê-los. A Alemanha descartou o grafite devido a impurezas que absorviam nêutrons e optou por água pesada. Essa substância era extremamente difícil de produzir e só era fabricada em quantidades significativas em uma planta norueguesa em Vemork. Essa instalação foi alvo de sabotagens contínuas por parte da resistência norueguesa e de bombardeios aliados, reduzindo drasticamente o fornecimento disponível. A escassez de água pesada impediu que os reatores experimentais alcançassem a massa crítica necessária. O reator de Haigerloch esteve perto, mas não conseguiu sustentar a reação. Cálculos posteriores indicaram que teria necessitado de quantidades significativamente maiores de urânio e moderador, materiais que a Alemanha já não podia produzir em 1945. Quando a missão Alsos Mission capturou a instalação, confiscou todo o material nuclear e a documentação associada. Os principais cientistas foram detidos e transferidos para a Inglaterra, onde permaneceram sob vigilância. As gravações secretas de suas conversas revelaram que desconheciam aspectos fundamentais do desenho de uma bomba nuclear funcional, confirmando que o programa alemão estava longe de produzir uma arma. Os relatórios aliados concluíram que o fracasso alemão se deveu à falta de recursos, interrupções constantes, erros de cálculo e ausência de uma estrutura centralizada. O reator de Haigerloch foi desmontado e o material nuclear enviado aos Estados Unidos para análise e reutilização. Horten-Ho 229, velocidade, forma e uma silhueta à frente do seu tempo. Em abril de 1945, tropas americanas do 9º Exército ocuparam a fábrica Gotha Air Wagon Fabrik, em Friedrichroda, no centro da Alemanha. Entre edifícios danificados e maquinário abandonado, as equipes de inteligência técnica encontraram algo que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Não tinha fuselagem tradicional nem cauda. Era uma enorme asa em forma de delta, construída em madeira compensada e tubos de aço, com 2 motores a reação integrados em seu interior. À primeira vista parecia um protótipo incompleto ou um experimento fracassado. Na realidade, era o Horten-Ho 229, a primeira asa voadora a reação do mundo. Por trás desse projeto estavam os irmãos Reimar Horten e Walter Horten, 2 pilotos e engenheiros obcecados pela eficiência aerodinâmica. Desde os anos 1930, haviam defendido uma ideia simples, porém radical. A fuselagem e a cauda geravam resistência sem fornecer sustentação real. Se todo o avião fosse uma asa, a resistência seria reduzida e o desempenho aumentaria. Durante anos testaram essa teoria com planadores, refinando formas e controles. Em 1943, essa obsessão coincidiu com uma necessidade estratégica alemã cada vez mais desesperada. A Luftwaffe buscava uma aeronave capaz de penetrar defesas aliadas com velocidade e alcance. Hermann Göring havia formulado uma exigência concreta: 1.000 km por hora de velocidade, 1.000 km de alcance e 1.000 kg de carga. Era uma resposta direta aos bombardeios aliados sobre a Alemanha. Os irmãos Horten propuseram uma solução extrema: uma asa voadora impulsionada por motores à reação, sem fuselagem, sem cauda e com uma silhueta mínima.
O Horten-Ho 229 tinha uma envergadura de quase 17 metros e um ângulo de flecha pronunciado. Sua estrutura combinava um núcleo central de tubos de aço com revestimento de madeira compensada colada. Esse método distribuía as cargas por toda a superfície, reduzindo peso e resistência. Não havia superfícies de controle convencionais. O avião era controlado por meio de elevons, superfícies móveis na borda de fuga que combinavam as funções de ailerons e profundores. Era um sistema complexo, mas permitia controlar a aeronave sem necessidade de cauda. Os motores escolhidos foram 2 turborreatores BMW 003, montados dentro da asa, próximos ao centro. Cada um fornecia cerca de 800 kg de empuxo. Em teoria, o Horten-Ho 229 podia alcançar velocidades próximas de 1.000 km por hora, semelhantes às do Mi-262, mas com uma forma muito mais limpa. De quase qualquer ângulo, sua silhueta era pequena e difícil de identificar visualmente, especialmente em alta velocidade. Décadas depois, surgiu uma pergunta inquietante. Durante a restauração do único Horten-Ho 229 sobrevivente, descobriu-se que a madeira do revestimento estava impregnada com uma mistura de serragem, carvão e adesivo. Análises posteriores mostraram que o carvão tinha propriedades de absorção de ondas de radar. Isso levantou uma dúvida inevitável. Os irmãos Horten teriam tentado reduzir a detecção por radar, mesmo antes de o conceito de aviação furtiva existir formalmente? Heimar Horten foi interrogado várias vezes sobre esse ponto em seus últimos anos. Suas respostas nunca foram claras. Às vezes afirmava que a mistura servia apenas para unir camadas de madeira. Em outras ocasiões, admitia que haviam pensado na detecção por radar de forma intuitiva. Em 1944, os radares aliados funcionavam em comprimentos de onda, nos quais a forma do avião era tão importante quanto o material. Uma asa voadora, sem grandes superfícies verticais, refletia menos energia do que um avião convencional. Em 2009, engenheiros modernos construíram uma réplica do Horten-Ho 229 e a submeteram a testes com radares equivalentes aos britânicos de 1945. Os resultados indicaram que o alcance de detecção teria sido reduzido de forma apreciável, em torno de 1/5. Não era invisibilidade, mas sim uma vantagem real. Em um contexto de guerra aérea, alguns segundos extras podiam marcar a diferença entre ser interceptado ou não. Apenas 3 protótipos foram construídos. O primeiro era um planador sem motor, usado para comprovar estabilidade e controle. O segundo foi o primeiro modelo a reação e voou no começo de 1945. Os relatórios de voo indicavam que era rápido e estável, embora exigisse pilotagem precisa. Durante seu terceiro voo, um dos motores falhou. O piloto tentou retornar com apenas um reator, perdeu o controle na aproximação e morreu no acidente. O terceiro protótipo estava incompleto quando os americanos chegaram. Foi desmontado cuidadosamente, embalado e enviado aos Estados Unidos, junto com planos e documentação. Durante décadas permaneceu armazenado, quase esquecido, até que sua restauração foi decidida. O processo foi lento e complexo. Muitas peças estavam danificadas ou nunca haviam sido instaladas. Os conservadores trabalharam a partir de fotografias, planos originais e restos recuperados para devolver-lhe o aspecto previsto. Com o tempo, o Horten-Ho 229 começou a despertar interesse além do âmbito histórico. Engenheiros de empresas aeronáuticas modernas o estudaram como um antecedente conceitual. As semelhanças com bombardeiros furtivos atuais eram evidentes. Asa voadora, motores integrados, ausência de superfícies verticais e silhueta limpa. No entanto, as diferenças também eram claras. O Horten-Ho 229 não foi projetado com cálculos avançados de radar, nem com materiais compostos modernos. Suas características furtivas eram, em grande medida, uma consequência indireta da busca por eficiência aerodinâmica. Ainda assim, a ideia central mostrou-se profética. Nos anos 1940, outros engenheiros já haviam explorado asas voadoras, mas os problemas de estabilidade eram difíceis de resolver sem sistemas eletrônicos avançados. Décadas depois, o controle de voo por computador permitiu superar essas limitações. O conceito reapareceu em bombardeiros modernos, capazes de penetrar defesas aéreas avançadas, confirmando a intuição dos irmãos Horten. O Horten-Ho 229 nunca entrou em combate.
Nunca lançou bombas, nem foi testado em condições reais de guerra, mas representa um ponto extremo de experimentação, quando a pressão do conflito empurrou a busca por soluções radicais. Demonstra que mesmo nos últimos meses da guerra, a Alemanha continuava produzindo ideias muito à frente do seu tempo. Como a Alemanha transformou a noite em um domínio tecnológico. Nos últimos meses da guerra, a Alemanha conseguiu algo que nenhum outro exército havia alcançado até então: permitir que soldados individuais vissem e disparassem com precisão em completa escuridão. Não se tratava de sinalizadores, refletores, nem de iluminação artificial do campo de batalha, mas de um sistema portátil de visão noturna infravermelha plenamente operacional. O Zielgerät 1229, conhecido como Vampir, representou a primeira tentativa bem-sucedida de transformar a noite em uma vantagem tecnológica. O sistema foi projetado para ser usado junto ao fuzil de assalto STG-44 e consistia em 3 elementos principais que funcionavam como um conjunto inseparável. Um projetor infravermelho montado sobre a arma emitia luz invisível ao olho humano. Uma mira com tubo conversor captava essa luz refletida pelos objetos e a transformava em uma imagem visível. E uma bateria de alta voltagem, transportada em uma mochila, alimentava todo o sistema. O resultado era inquietante. O soldado podia ver inimigos na completa escuridão enquanto permanecia invisível para qualquer pessoa sem o equipamento. O princípio físico não era novo. Desde o século XIX, sabia-se que existia radiação além do espectro visível. A dificuldade estava em traduzir esse conhecimento em um dispositivo portátil, resistente e confiável em condições de combate. O elemento-chave era o tubo conversor de imagem, uma tecnologia complexa para a época. Esse tubo utilizava um fotocátodo sensível à radiação infravermelha próxima, que, ao ser excitado, liberava elétrons. Esses elétrons eram acelerados e projetados contra uma tela de fósforo, criando uma imagem visível em tons esverdeados. O projetor infravermelho funcionava como uma lanterna invisível. Usava uma lâmpada de tungstênio com um filtro especial que bloqueava a luz visível, mas deixava passar radiação infravermelha. Embora o feixe não pudesse ser visto a olho nu, iluminava o ambiente de forma suficiente para que o tubo conversor o captasse. Para o atirador, a cena aparecia clara dentro da mira. Para o inimigo, a noite continuava sendo total. O conjunto completo era volumoso e pesado. O sistema pesava cerca de 16 quilogramas, com uma mochila de baterias que, sozinha, ultrapassava os 9. A autonomia era limitada, entre 4 e 5 horas de uso contínuo. Ainda assim, em situações específicas, oferecia uma vantagem tática absoluta. Em emboscadas noturnas, um soldado equipado com o Vampir podia detectar, mirar e disparar antes que o adversário sequer soubesse que estava sendo observado. A Alemanha produziu cerca de 500 unidades entre 1944 e 1945. Não se tratou de um desdobramento em massa, mas de um uso seletivo. Os registros indicam que foram atribuídas a unidades de elite, principalmente na frente oriental e na defesa do Reno. Ali foram empregadas para cobrir travessias de rios, posições defensivas e patrulhas noturnas. Para os soldados aliados que enfrentaram essas unidades, o efeito psicológico foi profundo. Receber fogo preciso da completa escuridão sem explicação aparente. O sistema, no entanto, tinha limitações claras. A imagem se degradava rapidamente com a distância e com as condições ambientais. Além de cerca de 150 metros, a nitidez diminuía de forma notável. Além disso, o projetor infravermelho tinha uma fraqueza crítica. Era invisível apenas para quem não possuísse um sistema semelhante. Se o inimigo também dispusesse de visão infravermelha, o feixe revelava imediatamente a posição do atirador. Isso tornava o Vampir uma vantagem assimétrica, poderosa apenas enquanto o adversário não tivesse tecnologia equivalente. Os aliados capturaram vários sistemas intactos e os analisaram imediatamente. Os relatórios técnicos reconheceram sua eficácia conceitual, mas também apontaram seus problemas logísticos. O peso, a fragilidade dos componentes eletrônicos e a dependência de baterias tornavam inviável sua adoção em massa com a tecnologia disponível em 1945. Ainda assim, a mensagem era clara. O combate noturno havia entrado em uma nova fase. Os Estados Unidos já estavam desenvolvendo um sistema semelhante, o M1 Sniper Scope, que foi empregado de forma limitada no Pacífico.
Após a guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram intensamente em visão noturna. As gerações posteriores melhoraram sensibilidade, autonomia e portabilidade, mas o princípio fundamental permaneceu o mesmo: transformar o invisível em visível por meio da eletrônica. O Vampir não mudou a guerra, mas abriu definitivamente a noite como domínio tecnológico. O foguete V-2 e o início da era espacial militar. Em 8 de setembro de 1944, às 18 horas e 43 minutos, os moradores de Chiswick, um tranquilo bairro residencial no oeste de Londres, ouviram uma explosão brutal que parecia surgir do nada. Não soaram sirenes. Não havia aviões sobrevoando a cidade. Na Staveley Road, apareceu de repente uma cratera de quase 10 metros de diâmetro que matou 3 pessoas instantaneamente. 16 segundos depois, outra detonação sacudiu Epping, ao nordeste da capital. As autoridades britânicas atribuíram ambos os acontecimentos a explosões de gás. Não era verdade. Naquela tarde começou o uso operacional da arma mais avançada de toda a Segunda Guerra Mundial, o foguete balístico alemão A4, conhecido como V-2. Ao contrário dos bombardeios convencionais, o V-2 não podia ser visto, ouvido nem interceptado. Não havia aviso prévio. O impacto chegava antes do som. Para a população civil, o ataque era incompreensível, quase sobrenatural. Para os comandos aliados, o significado foi imediato e alarmante. A Alemanha havia cruzado um limiar tecnológico completamente novo. Pela primeira vez, uma arma podia sair da atmosfera, reentrar em velocidade supersônica e destruir um alvo sem possibilidade de defesa. Quando as forças americanas e britânicas avançaram para o interior da Alemanha na primavera de 1945, sua prioridade não era apenas ocupar território. Havia outra corrida em andamento. Equipes especializadas de inteligência técnica, como a missão britânica T-Force e os comitês conjuntos americanos de objetivos industriais, levavam listas precisas de instalações, documentos e cientistas que deveriam ser assegurados antes que caíssem em mãos soviéticas. No topo dessas listas figurava um único nome: V-2. O foguete media 14 metros de altura e pesava quase 13 toneladas no momento do lançamento. Utilizava um motor de combustível líquido alimentado por uma mistura de etanol e oxigênio líquido, uma combinação extremamente instável, porém muito potente. Durante 65 segundos, esse motor gerava um empuxo de 25 toneladas que acelerava o projétil até superar os 5.700 km por hora. Alcançava altitudes próximas de 90 km, roçando o espaço, antes de iniciar uma queda balística em direção ao seu alvo. Nenhuma defesa existente em 1944 podia enfrentá-lo. Entre setembro de 1944 e março de 1945, a Alemanha lançou mais de 3.000 foguetes V-2. Aproximadamente 1.400 atingiram a Inglaterra, em sua maioria sobre Londres. Morreram 2.754 pessoas e mais de 6.500 ficaram gravemente feridas. Outros 1.600 caíram sobre Antuérpia, o principal porto de abastecimento aliado na Bélgica, causando mais de 7.000 vítimas entre civis e militares. O último V-2 caiu em território britânico em 27 de março de 1945, matando uma mulher chamada Ivy Millichamp. Foi a última vítima de uma arma impossível de deter. Quando os aliados entraram em Peenemünde, o centro de testes na costa báltica e nas fábricas subterrâneas do maciço do Harz, descobriram algo ainda mais inquietante do que a sofisticação técnica. O programa V-2 não era experimental, estava plenamente industrializado. Havia linhas de montagem, manuais detalhados, sistemas móveis de lançamento e uma logística complexa que incluía trens especiais, plataformas hidráulicas e equipes capazes de lidar com oxigênio líquido em condições de campanha. A Alemanha havia conseguido produzir foguetes balísticos em série sob bombardeio constante. Um dos aspectos que mais impressionou os técnicos aliados foi o sistema de guiagem. O V-2 utilizava giroscópios que mantinham a orientação e um acelerômetro que media a velocidade acumulada durante a ascensão. Quando o sistema calculava que o alcance previsto havia sido atingido, desligava o motor automaticamente. Não dependia de rádio nem de controle externo, o que o tornava imune a interferências. Em 1945, nenhum outro país dispunha de tecnologia comparável.
Os foguetes americanos mais avançados mal alcançavam altitudes modestas e eram usados apenas para experimentos científicos. A captura dessa tecnologia tornou-se uma operação urgente. Em abril de 1945, o Major Robert Staver coordenou a evacuação sistemática de componentes, planos e pessoal-chave do programa alemão. Werner von Braun, diretor técnico do V-2, havia fugido para o sul com sua equipe e toneladas de documentação que enterraram em uma mina abandonada. Em 2 de maio, entregou-se deliberadamente às tropas americanas, convencido de que seu futuro seria mais favorável sob sua custódia. A resposta dos Estados Unidos foi imediata. Antes que a região passasse ao controle soviético, foram recuperados mais de 100 foguetes completos ou desmontados das instalações subterrâneas. Os componentes foram enviados para Antuérpia, carregados em navios de transporte e transferidos para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, 127 cientistas e engenheiros alemães foram levados primeiro ao Texas e depois ao Novo México, onde continuariam seu trabalho sob supervisão militar. O primeiro lançamento americano de um V-2 ocorreu em 16 de abril de 1946. O foguete desviou-se e caiu, mas cada teste forneceu dados cruciais. Logo começaram a ser instalados instrumentos científicos no lugar de explosivos para estudar a atmosfera superior, a radiação cósmica e a estrutura térmica em altitudes jamais alcançadas. Em poucos anos, esses experimentos transformaram o conhecimento do ambiente terrestre e estabeleceram as bases da exploração espacial. Para 1952, mais de 60 lançamentos haviam fornecido informações fundamentais para a meteorologia e a física. Ainda mais decisivo foi o impacto tecnológico. O primeiro míssil balístico operacional dos Estados Unidos derivava diretamente do V-2. O foguete que colocou em órbita o primeiro satélite do país e o gigantesco lançador que levou humanos à Lua descendiam da mesma linha técnica iniciada em Peenemünde. Os soviéticos, embora tenham chegado mais tarde, também aproveitaram esse legado. Reconstruíram o foguete quase peça por peça e o transformaram no primeiro míssil intercontinental e no veículo que inaugurou a era espacial. Assim, o V-2 não decidiu a guerra, mas definiu o mundo posterior. Introduziu uma nova dimensão do conflito, vertical e global, na qual a mesma tecnologia podia servir tanto para explorar o espaço quanto para destruir cidades inteiras. Mi-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo. Em 25 de março de 1945, um piloto americano de P-47 Thunderbolt voava sobre a Baviera quando viu algo que não se encaixava em nada que conhecesse. Um avião alemão passou ao seu lado a uma velocidade impossível para qualquer caça com hélice. Não havia hélices visíveis nem motores radiais. Apenas 2 tubos sob as asas, dos quais saía um brilho azulado. O piloto tentou girar para persegui-lo, mas a aeronave já havia desaparecido à distância. Sem saber, acabara de encontrar o Messerschmitt M262, o primeiro caça a jato operacional do mundo. Quando as tropas americanas capturaram a base aérea de Lechfeld em abril de 1945, encontraram dezenas de M262 espalhados entre hangares danificados pelos bombardeios. Alguns estavam completos, outros parcialmente montados, outros abandonados por falta de combustível. Os pilotos e engenheiros aliados que os inspecionaram compreenderam imediatamente que não se tratava de uma melhoria gradual. Era um salto qualitativo. A diferença entre um caça com hélice e o Mi-262 era comparável à que separava um biplano da Primeira Guerra Mundial de um caça moderno do fim dos anos 1930. O Mi-262 podia voar a cerca de 870 km por hora, quase 200 a mais que o P-51 Mustang, o caça aliado mais rápido em serviço. Estava armado com 4 canhões de 30 mm, projéteis suficientemente potentes para destruir um bombardeiro pesado com apenas alguns impactos. Subia rapidamente até altitudes nas quais os motores a pistão começavam a perder desempenho. Seu desenho aerodinâmico, com asas em flecha moderada, reduzia a resistência em altas velocidades e antecipava princípios que se tornariam comuns na aviação a jato posterior. O projeto havia começado em 1938, quando a Alemanha ainda confiava em uma guerra curta.
Os engenheiros da Messerschmitt projetaram o avião em torno de motores à reação que ainda não existiam de forma confiável. Os primeiros protótipos dependiam de turborreatores experimentais que falhavam com frequência. As turbinas superaqueciam, os materiais não suportavam o estresse térmico e o consumo de combustível era elevado. Durante anos, o desenho da aeronave esteve pronto antes do motor adequado. Só em 1942 foi disponibilizado um propulsor funcional, o Junkers-Jumo 004. Esse motor gerava empuxo suficiente, mas a um custo elevado. Sua vida útil era extremamente curta. As ligas resistentes ao calor exigiam materiais estratégicos que a Alemanha já não conseguia obter em quantidade suficiente. Para compensar, utilizaram-se metais de menor qualidade, o que fazia com que os motores se desgastassem após poucas horas de voo. O primeiro voo do ME-262 impulsionado exclusivamente por motores, a reação ocorreu em julho de 1942. O piloto de testes relatou uma velocidade extraordinária, mas também problemas importantes. A aeronave precisava de pistas longas para decolar e pousar. Os motores respondiam lentamente ao acelerador, exigindo antecipação constante. Não era um caça para manobras fechadas, mas uma plataforma pensada para ataques rápidos e retirada imediata. Nesse ponto, a política interveio. Em 1943, Adolf Hitler ordenou que o ME-262 fosse desenvolvido como bombardeiro rápido. Sua ideia era usar a velocidade da aeronave para lançar bombas sobre alvos aliados sem possibilidade de interceptação. Tecnicamente era possível, mas a mudança atrasou sua entrada em serviço como caça durante meses cruciais. As adaptações reduziram seu desempenho e não resolveram os problemas de precisão no bombardeio. Quando finalmente foi permitido seu uso como caça-interceptador, o tempo perdido já não podia ser recuperado. O ME-262 entrou em serviço operacional no verão de 1944 com unidades experimentais. Em combate, seu impacto foi imediato. Contra bombardeiros aliados era devastador. Os caças de escolta não conseguiam alcançá-lo em voo reto. Os artilheiros defensivos mal tinham tempo para reagir. O piloto de um ME-262 podia atacar, disparar uma breve rajada e afastar-se antes que o inimigo respondesse. Mas os problemas estruturais continuavam presentes. Os motores exigiam um manuseio extremamente cuidadoso. Um uso brusco do acelerador podia provocar falhas graves. Além disso, a aeronave era especialmente vulnerável durante decolagens e pousos. Os aliados identificaram rapidamente essa fraqueza e começaram a patrulhar perto de aeródromos conhecidos, atacando os jatos quando estavam mais expostos. A produção também nunca atingiu o nível necessário. Foram construídos cerca de 1.400 MI-262, mas raramente houve mais de 200 operacionais ao mesmo tempo. A falta de combustível, os bombardeios sobre fábricas e a escassez de pilotos treinados limitaram seu impacto estratégico. Muitos aviões ficaram inutilizados em terra, intactos, mas incapazes de voar. Apesar disso, o ME-262 conseguiu destruir centenas de aviões aliados. Seu efeito psicológico foi enorme. Demonstrou que a era da hélice havia chegado ao seu limite. Quando os aliados capturaram exemplares intactos, começaram a estudá-los com urgência. Os motores foram desmontados, os projetos analisados e as lições aplicadas imediatamente aos seus próprios programas. Desse estudo surgiram os primeiros caças à reação do pós-guerra. Os Estados Unidos desenvolveram aeronaves baseadas em princípios já comprovados pelo ME-262. A União Soviética fez o mesmo, combinando tecnologia capturada com desenvolvimentos próprios. Em poucos anos, os céus do mundo se encheram de aviões que já não dependiam de hélices. O ME-262 não mudou o resultado da guerra. Chegou tarde demais, em número insuficiente e dentro de um sistema industrial em colapso. Mas mudou para sempre o futuro do combate aéreo. A partir de 1944, ficou claro que velocidade, altitude e propulsão, a reação definiriam a aviação militar nas décadas seguintes. Como o Sturmgewehr 44 mudou o combate de infantaria. Antes de 1943, o conceito de fuzil de assalto não existia. As forças armadas de todo o mundo equipavam sua infantaria com dois tipos de armas bem diferenciados:
Por um lado, rifles de ferrolho de longo alcance, precisos e potentes, projetados para disparar a mais de 800 metros. Por outro, submetralhadoras compactas que utilizavam munição de pistola, muito eficazes a curtas distâncias, mas inúteis além de 100 metros. Entre esses dois extremos havia um vazio tático. A maioria dos combates reais de infantaria ocorria dentro dos 300 metros, uma distância na qual os rifles eram lentos e as submetralhadoras insuficientes. O Sturmgewehr 44 foi concebido para ocupar exatamente esse espaço e, ao fazê-lo, mudou para sempre a forma de combate da infantaria moderna. Quando o Exército Vermelho entrou em Berlim em maio de 1945, os soldados soviéticos encontraram algo inesperado em arsenais e depósitos abandonados. Havia milhares de armas de um tipo desconhecido, diferentes dos rifles Mauser habituais. Eram mais curtas, mais compactas, com um carregador curvo de grande capacidade e um seletor de fogo integrado. Essas armas podiam disparar rajadas automáticas ou tiros individuais conforme a necessidade. Pesavam pouco mais de 5 quilos carregadas e usavam um cartucho intermediário que não se parecia nem com munição de pistola, nem com a dos rifles tradicionais. Era o Sturmgewehr 44, ou STG-44. O desenvolvimento da arma começou em 1942 sob uma designação enganosa. Maschinenkarabiner 42, carabina automática. O nome não era casual. Adolf Hitler havia proibido expressamente o desenvolvimento de novas armas de infantaria, convencido de que a Alemanha deveria concentrar-se em produzir em massa o que já conhecia. No entanto, da frente oriental chegavam relatórios cada vez mais alarmantes. As tropas alemãs enfrentavam soldados soviéticos armados com submetralhadoras PPSH-41, que em combates urbanos, trincheiras e florestas, ofereciam um poder de fogo avassalador. Os soldados alemães, armados com rifles de ferrolho de 5 tiros, ficavam em clara desvantagem em confrontos a curta distância. A solução não era simplesmente aumentar a cadência de fogo. O verdadeiro problema era a munição. O cartucho padrão do Mauser era potente demais para o disparo automático controlado. Gerava um recuo violento que tornava impossível manter precisão em rajadas. Por isso, os engenheiros liderados por Hugo Schmeisser desenvolveram um cartucho completamente novo, o 7,92 por 33 mm, conhecido como Kurs, curto. Esse cartucho era menos potente do que o do rifle padrão, mas muito mais eficaz do que qualquer munição de pistola. Permitia disparo automático sem perda de controle e mantinha letalidade real até 300 metros. O STG-44 foi projetado em torno dessa munição. Utilizava um sistema de recarga por gases, no qual parte dos gases do disparo acionava um pistão que movia o ferrolho, ejetava o estojo e carregava o cartucho seguinte. Esse mecanismo era robusto e confiável, especialmente em condições extremas de lama, poeira e frio, comuns na frente oriental. Era uma arma pensada para funcionar quando outras falhavam. O seletor de fogo oferecia uma flexibilidade inédita. O soldado podia disparar tiro a tiro para economizar munição e manter precisão, ou mudar para fogo automático para dominar um espaço ou suprimir o inimigo. Isso transformou a forma de combate. Pela primeira vez, um único soldado podia adaptar sua arma a diferentes situações sem trocar de equipamento. O desenho do STG-44 também respondia às limitações industriais da Alemanha nos últimos anos da guerra. Em vez de usinar peças a partir de blocos de aço, utilizou-se chapa estampada e soldada, um método mais rápido e barato. A coronha e o guarda-mão eram fabricados em madeira laminada e, nos modelos tardios, em materiais plásticos iniciais. Isso permitiu uma produção relativamente alta, apesar dos bombardeios aliados. Entre 1943 e 1945, foram fabricadas mais de 400 mil unidades. Quando Adolf Hitler descobriu o projeto, reagiu com fúria e ordenou sua interrupção. Porém, os relatórios do fronte eram tão favoráveis que o alto comando insistiu. Finalmente autorizou a produção com uma condição simbólica, mas decisiva: mudar o nome. A arma passou a se chamar Sturmgewehr, fuzil de assalto. O termo, criado como propaganda, acabaria definindo uma categoria de armas para o restante do século. Em combate, o STG-44 demonstrou seu valor imediatamente. As unidades equipadas com ele podiam enfrentar forças numericamente superiores, com maiores chances de sobrevivência.
As rajadas curtas e controladas permitiam avançar sob fogo, uma tática que mais tarde seria formalizada como fogo e movimento. Em ambientes urbanos e florestais, a arma oferecia uma vantagem decisiva. A Wehrmacht começou a equipar unidades de assalto especificamente com esse TG-44 para operações ofensivas. No entanto, seu impacto estratégico foi limitado. A produção nunca atingiu o volume necessário para reequipar toda a infantaria alemã. A maioria dos soldados jamais teve acesso à arma. Além disso, a munição específica tornou-se escassa nos últimos meses da guerra, deixando alguns fuzis inutilizados. O STG-44 chegou tarde demais para alterar o resultado do conflito. Após a guerra, sua influência foi imediata. Os soviéticos capturaram fábricas, planos e grandes quantidades de STG-44. Embora o fuzil AK-47 não tenha sido uma cópia direta, adotou o mesmo conceito central: cartucho intermediário, fogo seletivo e carregador de alta capacidade. No Ocidente, os Estados Unidos demoraram mais para aceitar a ideia, mas acabaram desenvolvendo armas baseadas no mesmo princípio. Com o tempo, quase todos os exércitos do mundo adotaram fuzis de assalto. Hoje, o STG-44 é preservado em museus militares ao redor do mundo. Alguns exemplares até reapareceram em conflitos modernos, ainda funcionais após décadas. Não foi a arma mais avançada do Terceiro Reich, nem a mais chamativa, mas foi provavelmente a mais influente. Redefiniu o combate de infantaria e estabeleceu um padrão que continua vigente. Demonstrou que a inovação decisiva nem sempre consiste em tecnologia extrema, mas em compreender como o combate realmente ocorre e projetar a arma adequada para esse contexto. O afundamento do U-864 e seu desastre ambiental oculto. Em fevereiro de 1945, diante da costa ocidental da Noruega, ocorreu um confronto único na história naval. Um submarino britânico detectou e afundou um submarino alemão enquanto ambos navegavam completamente submersos. O submarino alemão era o U-864 e sua destruição teria consequências que se estenderiam por décadas. O U-864 estava realizando uma missão especial de transporte estratégico rumo ao Japão. Alemanha e Japão, aliados mas separados geograficamente, dependiam de submarinos de longo alcance para trocar materiais críticos e tecnologia avançada. O U-864 transportava planos técnicos, componentes industriais, pessoal especializado e uma carga particularmente perigosa, aproximadamente 67 toneladas de mercúrio metálico armazenadas em contêineres de aço. O mercúrio era um material estratégico fundamental. Era utilizado em detonadores de precisão, processos químicos industriais e aplicações militares específicas. O Japão não tinha acesso suficiente a esse material, devido ao bloqueio naval aliado, o que tornava o transporte submarino a única opção viável. Em 9 de fevereiro de 1945, o submarino britânico HMS Venturer detectou acusticamente o U-864. Após um cálculo complexo baseado apenas em som, disparou uma salva de torpedos. Um deles acertou, partindo o U-864 em dois e afundando-o a cerca de 150 metros de profundidade. Foi o único combate documentado em que um submarino afundou outro com ambos completamente submersos. Durante décadas, o naufrágio permaneceu no fundo do mar sem atenção especial. Em 2003, inspeções marítimas norueguesas detectaram contaminação por mercúrio em sedimentos próximos. Investigações posteriores localizaram os restos do U-864 e confirmaram que os contêineres de mercúrio haviam se corroído, liberando o metal no ambiente marinho. O mercúrio é altamente tóxico e se bioacumula na cadeia alimentar. Foram detectados níveis elevados em peixes e organismos marinhos da região, o que levantou um risco sanitário e ambiental significativo. As autoridades da Noruega avaliaram várias opções, incluindo a recuperação da carga ou o selamento do naufrágio. A recuperação direta foi descartada devido ao alto risco técnico. Os destroços estavam fragmentados e qualquer manipulação poderia liberar ainda mais mercúrio.
Por fim, optou-se por encapsular o naufrágio sob camadas de areia, geotêxtil e rocha, criando uma barreira física que isolasse os contaminantes. O projeto foi executado entre 2007 e 2020 e continua sob monitoramento ambiental permanente. O caso do U-864 evidenciou um legado pouco discutido da guerra. Milhares de naufrágios, munições e cargas tóxicas abandonadas no mar que continuam representando riscos décadas depois. O submarino não teve impacto militar direto em combate, mas seu afundamento gerou uma das operações de gestão ambiental mais complexas vinculadas à Segunda Guerra Mundial. Die Glocke e a origem dos mitos sobre armas nazistas. Diferentemente dos projetos anteriores, Die Glocke não se baseia em documentação militar confirmada nem em achados físicos verificáveis. Trata-se de um relato surgido décadas após a guerra, que foi repetido e ampliado em publicações de caráter especulativo. Sua inclusão exige distinguir com precisão entre afirmações e evidências reais. A história de Die Glocke aparece principalmente em um livro publicado no ano 2000 pelo jornalista polonês Igor Witkowski. O autor afirma ter tido acesso a transcrições de interrogatórios do pós-guerra realizados com um oficial da SS, nas quais seria descrito um dispositivo experimental em forma de sino, supostamente desenvolvido em instalações secretas da Silésia. Segundo esse relato, o dispositivo media vários metros, continha cilindros giratórios e utilizava uma substância denominada Cerium 525. São atribuídos a ele efeitos como radiação intensa, danos biológicos e propriedades físicas extraordinárias. Não são apresentados documentos originais, planos, fotografias nem restos materiais que sustentem essas afirmações. Nenhum arquivo aliado, incluindo os das missões de inteligência científica como a AUSOS Mission, menciona um projeto com essas características. Não existem registros em arquivos alemães capturados nem testemunhos contemporâneos verificáveis de cientistas ou engenheiros envolvidos. Também não há evidências físicas recuperadas após a guerra. Algumas teorias vinculam Die Glocke a estruturas de concreto existentes na Silésia, particularmente uma construção circular conhecida popularmente como The Henge. No entanto, análises arquitetônicas independentes indicam que essas estruturas são compatíveis com usos industriais convencionais, como suportes de resfriamento ou instalações mineradoras, comuns na região durante o período. O relato de Die Glocke foi amplificado por literatura de história alternativa e por meios de divulgação sensacionalista, onde lhe são atribuídas funções como antigravidade, viagens temporais ou armas exóticas. Essas afirmações não são sustentadas por evidências técnicas nem históricas. Do ponto de vista historiográfico, Die Glocke é classificado como um mito moderno surgido no contexto de fascinação pelas chamadas armas milagrosas do Terceiro Reich. Sua persistência se explica pela combinação de projetos reais altamente avançados, documentação incompleta e ausência de registros claros em alguns programas alemães do final da guerra. Os estudos acadêmicos coincidem em que não existe evidência suficiente para considerar Die Glocke um projeto real. Seu valor reside apenas como exemplo de como a falta de documentação e o interesse popular podem gerar narrativas que se afastam dos fatos verificáveis. O centro secreto nazista que deu origem aos mísseis modernos. Em 17 de maio de 1945, apenas 9 dias após a rendição alemã, uma equipe técnica britânica chegou a Peenemünde, na ilha de Usedom, no extremo nordeste da Alemanha. Não foram os primeiros a pisar no complexo. Tropas soviéticas já haviam passado pelo local, retirando tudo o que consideraram útil. Os britânicos, porém, chegaram com um objetivo muito específico. Buscavam planos, equipamentos de teste, túneis de vento, câmaras de combustão e qualquer vestígio documental dos projetos que haviam transformado aquele lugar isolado no centro de desenvolvimento armamentista mais avançado do Terceiro Reich. Peenemünde não era desconhecido dos aliados. Havia sido bombardeado 2 anos antes e figurava havia tempo nos relatórios de inteligência. Ainda assim, o que encontraram ao entrar superou em muito o que mostravam as fotografias aéreas. Não era apenas um campo de testes, mas um complexo científico e militar plenamente integrado. Havia laboratórios de aerodinâmica,
plantas para produzir oxigênio líquido, hangares para protótipos, uma pista de pouso de quase 2 quilômetros e plataformas capazes de lançar foguetes tanto na horizontal quanto na vertical. Tudo estava projetado para pesquisar, testar e levar à produção armas que não tinham equivalente em nenhum outro país. O local havia sido escolhido em 1936 por razões práticas. Seu isolamento geográfico reduzia o risco para a população civil, as florestas ao redor ofereciam camuflagem natural e o acesso direto ao Mar Báltico permitia realizar lançamentos sobre águas abertas. Da costa, os foguetes podiam voar centenas de quilômetros em direção ao norte, sem sobrevoar áreas habitadas. Essa combinação fazia de Peenemünde um ambiente ideal para um programa experimental que exigia espaço, segredo e margem para erro. Quando Wernher von Braun chegou ali em 1937 com uma pequena equipe, o local não passava de um conjunto de barracões erguidos junto a uma vila de pescadores. O crescimento foi rápido. Em 1943, o complexo empregava mais de 12 mil pessoas entre engenheiros, técnicos, pessoal militar e trabalhadores forçados destinados a tarefas de construção. A área foi organizada em 2 setores principais. Peenemünde Ost dedicava-se ao desenvolvimento do foguete A4, o futuro V2. Peenemünde West concentrava os trabalhos sobre o V1, uma bomba voadora mais simples, impulsionada por um motor pulsante. Ambos os projetos avançavam em paralelo, compartilhando infraestruturas e competindo por recursos, mas respondiam a filosofias técnicas muito diferentes. Um dos elementos mais impressionantes do complexo era seu túnel de vento supersônico. Em 1940, era o mais avançado do mundo. Podia simular velocidades superiores a 4 vezes a do som, recriando as condições que um foguete experimentaria ao atravessar a atmosfera em alta velocidade. Ali eram testadas formas de ogivas, superfícies de controle e configurações aerodinâmicas que nenhum outro país tinha condições de estudar. Quando os técnicos aliados o inspecionaram em 1945, constataram que sua capacidade superava a de qualquer instalação similar nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. Os testes de motores eram realizados no extremo norte do complexo, em bancadas de ensaio construídas com enormes massas de concreto. Nessas estruturas, motores completos eram montados e acionados em potência máxima, enquanto sensores registravam empuxo, temperatura e vibrações. Os relatórios britânicos posteriores destacaram que essas bancadas podiam lidar com motores com empuxos muito superiores aos que os aliados estavam desenvolvendo naquele momento. Peenemünde não apenas testava ideias, testava sistemas quase prontos para entrar em serviço. Além dos ensaios parciais, o local era palco de lançamentos completos. Entre 1942 e 1945, mais de 300 foguetes. A4 foram lançados em direção ao Mar Báltico. As primeiras tentativas terminaram em explosões espetaculares ou trajetórias instáveis. Em 3 de outubro de 1942, ocorreu o primeiro voo plenamente bem-sucedido. O foguete alcançou mais de 80 quilômetros de altitude e percorreu quase 200 quilômetros antes de cair no mar. Foi a primeira vez que um objeto construído pelo ser humano alcançou o espaço próximo. Para os engenheiros, foi um marco histórico. Para os comandantes militares, foi a confirmação de que aquela tecnologia podia transformar-se em uma arma. A inteligência aliada seguia de perto o que acontecia em Peenemünde. Desde 1943, relatórios da resistência polonesa e missões de reconhecimento aéreo haviam indicado lançamentos e atividades incomuns. Uma fotografia tirada em junho desse ano mostrava claramente um foguete na posição vertical sobre uma rampa. Aquela imagem dissipou qualquer dúvida. A Alemanha estava desenvolvendo uma arma radicalmente nova, capaz de atacar sem aviso prévio e sem possibilidade de defesa. A resposta foi o ataque aéreo conhecido como Operação Hydra, realizado na noite de 17 para 18 de agosto de 1943. Centenas de bombardeiros britânicos atacaram o complexo em várias ondas, lançando milhares de toneladas de bombas. Os objetivos não eram apenas as instalações técnicas, mas também as residências dos cientistas e engenheiros. A lógica era simples. O conhecimento era mais difícil de substituir do que os prédios. O ataque causou mais de 700 mortes, incluindo a do principal responsável pelo desenvolvimento dos motores do A4, e provocou uma interrupção significativa na produção.
No entanto, o bombardeio não destruiu o programa. Os planos, cálculos e equipamentos-chave foram evacuados para outros locais, muitos deles subterrâneos. Peenemünde continuou funcionando como centro de testes, embora tenha perdido seu papel central na fabricação. Quando os britânicos percorreram as ruínas em 1945, encontraram laboratórios danificados, mas também documentos reveladores. Havia estudos sobre foguetes de várias etapas e projetos teóricos capazes de alcançar órbita. Em outro edifício, apareceram planos de um míssil intercontinental projetado para atravessar o Atlântico. Nunca passou da fase experimental, mas mostrava até onde chegavam as ambições técnicas do programa. Também inspecionaram as instalações dedicadas à V1. Diferente da V2, a V1 era uma arma mais simples e barata. Voava a uma velocidade constante seguindo um rumo pré-programado e caía quando seu sistema de controle se esgotava. Sua precisão era limitada, mas podia ser produzida em grandes quantidades. Esse contraste entre os dois sistemas explicava a estratégia alemã, uma combinação de volume e tecnologia avançada para compensar a inferioridade industrial frente aos aliados. Após a guerra, Peenemünde se tornou uma fonte de conhecimento disputada. Os soviéticos transferiram milhares de técnicos alemães para o seu território para reconstruir programas completos. Os americanos, embora tenham chegado mais tarde ao local, se apoderaram dos principais cientistas e de documentação-chave recuperada em outros pontos. O trabalho realizado em Peenemünde entre 1937 e 1945 alimentou diretamente os programas de foguetes das duas superpotências durante a Guerra Fria. Hoje, Peenemünde funciona como um museu histórico e técnico. Os edifícios sobreviventes foram preservados e explicam tanto os feitos científicos quanto o uso de trabalho forçado. Na floresta, ainda se distinguem rampas de lançamento cobertas de musgo. Frente à costa, o mar guarda restos de foguetes que falharam nos testes. O local não é apresentado como um símbolo de orgulho, nem apenas como um cenário de crime. Ele é mostrado como um espaço onde o avanço técnico e a destruição humana ficaram unidos de forma inseparável, lembrando que o progresso nunca é neutro e sempre depende das decisões que o orientam. A maior operação de falsificação da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma das operações de guerra econômica mais ambiciosas já concebidas. Não se baseava em bombardeios, bloqueios navais nem sabotagem industrial, mas em algo muito mais frágil: a confiança no dinheiro. A Operação Bernhard foi uma tentativa sistemática de destruir a economia britânica por meio da falsificação em massa de sua moeda. O plano foi iniciado em 1942, sob a direção de Bernhard Krüger, oficial das SS. O objetivo era simples em sua formulação e complexo em sua execução: inundar o sistema financeiro britânico com libras esterlinas falsas, indistinguíveis das reais. Se a população e os mercados perdessem a confiança no valor do dinheiro, a economia poderia colapsar sem a necessidade de uma invasão militar. Para executar o plano, as SS criaram uma impressora secreta dentro do campo de concentração de Sachsenhausen. Lá reuniram cerca de 140 prisioneiros selecionados não por sua ideologia, mas por suas habilidades. Havia impressoras profissionais, gravadores, químicos, tipógrafos e falsificadores experientes. Esses homens foram separados do restante dos prisioneiros e obrigados a trabalhar sob ameaça direta de execução caso falhassem. O desafio técnico era extraordinário. As cédulas britânicas usavam papel de linho com marcas d'água complexas, tintas específicas e numeração serial com padrões lógicos. Cada elemento deveria ser replicado à perfeição. Os prisioneiros analisaram cédulas autênticas com microscópios, identificaram a composição química das tintas e desenvolveram métodos para imitar as marcas d'água, criando variações de densidade no papel durante sua fabricação. O maior desafio foram os números de série. Não bastava que fossem únicos. Eles precisavam seguir sequências plausíveis que não suscitassem suspeitas em bancos ou comércios. Através de inteligência e análise estatística, conseguiram reproduzir padrões críveis. Em 1943, as cédulas produzidas passavam em todas as inspeções conhecidas. Especialistas britânicos, ao examiná-las após a guerra, reconheceram que eram praticamente indistinguíveis das originais.
A Alemanha produziu cerca de 132 milhões de libras esterlinas falsas, uma soma gigantesca para a época. No entanto, o plano original de inundar diretamente a economia britânica nunca foi totalmente executado. As razões ainda são debatidas. O temor de represálias econômicas, as dificuldades logísticas e o risco de detecção em massa limitaram o uso dos bilhetes. Em vez disso, as cédulas foram usadas como uma ferramenta encoberta. Serviram para pagar agentes em países neutros, financiar operações de inteligência e adquirir materiais estratégicos em mercados internacionais. A moeda falsa permitiu à Alemanha operar no exterior sem gastar reservas reais, tornando-se um instrumento silencioso, mas eficaz. Quando a derrota se tornou inevitável, as SS tentaram apagar as pistas. Caixas cheias de cédulas foram jogadas em lagos alpinos, junto com as chapas de impressão e documentos. Alguns dos prisioneiros foram evacuados com a intenção de eliminá-los, mas vários sobreviveram e deram testemunho após a guerra. Graças a eles, a operação foi reconstruída em detalhes. Após o conflito, os aliados enfrentaram um problema inesperado. Grandes quantidades de cédulas falsas continuaram em circulação e era quase impossível identificá-las com certeza. O Banco da Inglaterra retirou discretamente certas emissões e aceitou que o dano era irreversível. A Operação Bernhard não destruiu a economia britânica, mas demonstrou que o dinheiro, como sistema baseado em confiança, pode ser atacado de forma sistemática. O bunker onde se dirigiu a guerra contra a União Soviética. Desde 1941, o principal centro de comando de Adolf Hitler foi localizado em Wolfschanze, um complexo fortificado construído nas florestas da Prússia Oriental. Não era um único bunker, mas uma extensa rede de instalações militares dispersas, projetada para abrigar a liderança política e militar do Reich durante as operações na Frente Oriental. O complexo incluía mais de 80 estruturas, entre elas bunkers de comando, alojamentos, hospitais, centrais elétricas, estações ferroviárias internas e defesas antiaéreas. O bunker pessoal de Hitler foi progressivamente reforçado, atingindo paredes de até 8 metros de concreto armado. O design incorporava múltiplas camadas estruturais para resistir a impactos diretos de bombas pesadas. Hitler residiu em Wolfschanze por mais de 800 dias entre 1941 e 1944. De lá, ele comandou campanhas militares, recebeu relatórios da frente e realizou reuniões estratégicas. O complexo funcionava de maneira autônoma, com fornecimento próprio de energia, água e comunicações cifradas com Berlim e outros centros de comando. No dia 20 de julho de 1944, Wolfschanze foi palco do atentado conhecido como Operação Valkyria. Klaus von Stauffenberg colocou uma bomba durante uma reunião militar. A explosão destruiu o barracão de mapas e causou várias mortes, mas Hitler sobreviveu com ferimentos leves. Fatores estruturais e a localização da bomba reduziram o efeito letal. Após o atentado, as medidas de segurança foram intensificadas e uma repressão em massa contra conspiradores reais e suspeitos ocorreu. Milhares de pessoas foram presas e executadas. Wolfschanze continuou operando como quartel-general até janeiro de 1945, quando o avanço soviético forçou sua evacuação. Antes de se retirar, engenheiros alemães demoliram o complexo com explosivos. Quando as tropas soviéticas chegaram, encontraram estruturas gravemente danificadas, mas ainda reconhecíveis. A análise aliada posterior confirmou a magnitude da obra defensiva e os recursos empregados em sua construção. A arma de artilharia mais ambiciosa do Terceiro Reich. Em meados de 1943, o alto comando alemão aprovou um projeto que não se assemelhava a nenhuma outra arma em desenvolvimento. Não era um avião, nem um foguete, nem um míssil guiado. Era uma artilharia fixa de longo alcance, projetada para bombardear Londres de forma contínua a partir do território continental europeu. A arma recebeu várias denominações técnicas, mas acabaria sendo conhecida como V3, o terceiro sistema de represália estratégica do Reich. A base do projeto era um canhão de dimensões excepcionais. Cada tubo teria uma extensão aproximada de 130 metros e seria instalado de forma permanente em túneis escavados em uma colina de rocha calcária perto de Mimoieques, ao norte da França.
Ao contrário de um canhão convencional, o V3 incorporava múltiplas câmaras de combustão laterais distribuídas ao longo do tubo. Essas câmaras continham cargas explosivas secundárias que deveriam ser detonadas de maneira sequencial conforme o projétil avançava pelo canhão, aumentando progressivamente sua velocidade. O projétil tinha um calibre de 150 mm e pesava cerca de 140 kg. De acordo com os cálculos alemães, o sistema permitiria alcançar velocidades superiores a 1.500 metros por segundo, com um alcance teórico de até 165 km. Isso tornava possível disparar diretamente contra Londres, a partir do norte da França, sem necessidade de meios aéreos ou de guiamento posterior. O projétil seguiria uma trajetória balística convencional uma vez que saísse do canhão. O plano completo previa a instalação de 50 canhões em mimoieques, organizados em várias baterias subterrâneas. Se o sistema funcionasse como previsto, cada canhão poderia disparar dezenas de projéteis por hora, permitindo um bombardeio contínuo durante longos períodos. Ao contrário do VT-1 ou do V2, o V3 não exigia combustível complexo nem sistemas móveis de lançamento. Dependia exclusivamente de energia elétrica, explosivos convencionais e munição sólida relativamente simples de fabricar. O conceito se baseava em trabalhos anteriores do engenheiro alemão August Coenders, que experimentou com canhões de câmara múltipla desde a década de 1920. Em teoria, o princípio físico era válido. Ao distribuir a aceleração do projétil ao longo do tubo, evitava-se as pressões extremas concentradas em uma única detonação inicial. Na prática, o sistema exigia uma sincronização extremamente precisa. Cada carga lateral deveria detonar no instante exato. Desvios mínimos provocavam perdas de energia, deformações do projétil ou danos estruturais no canhão. A construção da instalação começou em 1943 sob a supervisão da organização Todt, utilizando milhares de trabalhadores forçados. Foram escavados túneis inclinados, reforçados com grandes volumes de concreto armado e instalados sistemas elétricos, ventilação e acessos internos para munição e pessoal. O complexo estava enterrado sob dezenas de metros de rocha, projetado para resistir a bombardeios aéreos convencionais. Os aliados identificaram mimoieques como objetivo prioritário dentro da campanha Crossbow, dedicada a neutralizar armas de longo alcance. Em julho de 1944, bombardeiros britânicos Lancaster atacaram a área utilizando bombas Tallboy, munições de grande massa projetadas para penetrar profundamente no solo antes de detonar. Várias explosões causaram colapsos internos, destruíram túneis em construção e causaram numerosas baixas entre os trabalhadores. Embora a instalação não tenha sido completamente destruída em um único ataque, os danos estruturais impediram a continuação da obra. As tentativas alemãs de reparação foram frustradas por bombardeios adicionais e pelo avanço aliado após o desembarque na Normandia. Quando forças canadenses alcançaram a área no final de 1944, o complexo estava abandonado e parcialmente destruído. O V3 chegou a ser disparado de forma limitada. No final de 1944, versões reduzidas do canhão, com cerca de 50 metros de comprimento, foram instaladas perto de Lampaden, em território alemão. De lá, foram lançados aproximadamente 180 projéteis contra a cidade de Luxemburgo. Os resultados foram tecnicamente pobres. A precisão foi muito baixa, com impactos dispersos, e diversos projéteis falharam no voo devido a problemas de estabilização. O desgaste do sistema era rápido e severo, reduzindo sua utilidade operacional após poucos disparos. As análises aliadas pós-guerra concluíram que o V3 não era viável como arma estratégica. A complexidade do sistema, sua vulnerabilidade estrutural e seu baixo desempenho real o tornavam um projeto ineficiente em termos militares. O programa foi cancelado definitivamente após a ocupação aliada da área. Engenharia colossal e trabalho forçado no projeto Riese. Entre 1943 e 1945, a Alemanha iniciou um dos maiores programas de construção subterrânea de toda a guerra nas montanhas da Silésia, uma região então sob controle alemão. O projeto recebeu o nome de código Riese, que significa gigante, e consistia em uma extensa rede de túneis, galerias e câmaras escavadas diretamente na rocha sólida, distribuídas por vários pontos separados, mas relacionados entre si.
Ao contrário de outras instalações subterrâneas como o Mittelwerk, o projeto Riese nunca foi completado nem entrou em funcionamento. Quando as tropas soviéticas ocuparam a área na primavera de 1945, encontraram uma rede incompleta de túneis, trilhos inacabados, câmaras vazias e grandes espaços subterrâneos sem equipamentos industriais instalados. O projeto se estendia por pelo menos 7 complexos principais, incluindo Ozolka, Włodarz, Rzeczka e Soboń, situados em um raio relativamente pequeno ao redor da atual cidade polaca de Wałbrzych. Cada complexo incluía túneis principais de grande seção, galerias laterais e poços verticais, alguns com revestimento de concreto armado de considerável espessura. Em certos trechos, haviam sido instalados trilhos duplos para transporte interno, o que indica que se previa um movimento contínuo de materiais ou pessoal. A finalidade exata de Riese nunca foi documentada de forma conclusiva. A documentação alemã foi destruída ou evacuada antes da retirada, e os arquivos capturados pelos soviéticos não forneceram uma resposta definitiva. As principais hipóteses apontam para 3 possíveis usos: um quartel-general subterrâneo de grande escala, instalações industriais protegidas contra bombardeios ou uma combinação de ambas as funções. A evidência física sugere que o projeto mudou de objetivo várias vezes enquanto estava em construção, refletindo a evolução da situação militar alemã. A construção foi realizada quase exclusivamente com trabalho forçado. Dezenas de milhares de prisioneiros, em sua maioria provenientes do campo de concentração de Grosshausen, foram empregados na escavação, transporte de rochas, reforço estrutural e derramamento de concreto. As condições eram extremas: ventilação deficiente, poeira constante, umidade, temperaturas baixas e jornadas prolongadas causaram uma elevada mortalidade. As estimativas conservadoras situam as mortes entre 5.000 e 13.000 trabalhadores, embora o número exato não possa ser estabelecido com certeza. Do ponto de vista técnico, Riese apresenta uma engenharia considerável. Alguns túneis alcançam vários metros de altura e largura suficiente para veículos. As câmaras principais possuem tetos abobadados projetados para distribuir as cargas da rocha superior. Em várias áreas, são observados sistemas de drenagem e canais para a água subterrânea, o que indica planejamento a longo prazo. No entanto, no momento do final da guerra, apenas uma fração do projeto estava escavada, e praticamente nenhuma seção havia sido equipada com maquinário, fiação completa ou infraestrutura operacional. Não há evidências de produção industrial, nem de uso como centro de comando ativo. O projeto foi abandonado antes de cumprir qualquer função militar concreta. Após a guerra, as autoridades soviéticas inspecionaram os túneis em busca de tecnologia, arquivos ou materiais valiosos. Nada significativo foi recuperado. Durante décadas, partes do complexo permaneceram fechadas ou sob controle militar. Em tempos recentes, vários setores foram abertos ao público como locais históricos. Estudos contemporâneos coincidem em que Riese representou um investimento massivo de recursos humanos e materiais sem retorno operacional. O projeto não influenciou o curso da guerra e nunca atingiu um estado funcional. Tecnologia avançada e extermínio industrial em Dora Mittelbau. No dia 11 de abril de 1945, a 104ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos libertou o campo de concentração de Dora Mittelbau, perto de Nordhausen, no centro da Alemanha. O que encontraram não se parecia com nenhum campo visto até então. Não se tratava apenas de barracões cercados por arame farpado, mas da entrada para um complexo industrial subterrâneo de dimensões extraordinárias. 2 túneis paralelos, com quase 2 quilômetros de comprimento cada um, se internavam na montanha Konstein, conectados por 46 galerias transversais. Sob 20 metros de rocha sólida se escondia o Mittelwerk, a fábrica onde os foguetes V-2 foram produzidos. O primeiro soldado americano que penetrou no interior descreveu uma cena difícil de processar. Havia trilhos de trem que percorriam os túneis, guindastes aéreos de grande porte suspensos no teto e linhas de montagem que se perdiam na escuridão. Milhares de componentes de foguetes estavam dispersos entre a maquinaria abandonada. Mas o que mais impressionou não foi a tecnologia, mas o cheiro.
Um odor doce e penetrante vinha de centenas de cadáveres empilhados perto das entradas, prisioneiros que haviam morrido durante os últimos dias de evacuação. Mais adentro, apareciam os sobreviventes, figuras esqueléticas com uniformes listrados, muitos incapazes de andar, que haviam passado meses trabalhando no subsolo. Mittelwerk não havia sido originalmente concebido como uma fábrica subterrânea. Até 1943, a produção do V2 estava concentrada em Peenemünde, em instalações de superfície. No dia 17 de agosto daquele ano, a Royal Air Force lançou a Operação Hydra, um bombardeio massivo que destruiu laboratórios, oficinas e habitações, matando 735 pessoas. A produção foi gravemente afetada. Ficou claro que o programa não sobreviveria a novos ataques similares. Hitler ordenou dispersar e enterrar todas as instalações críticas. A montanha Kornstein foi escolhida por razões estratégicas. Já existiam túneis escavados na década de 1930 para armazenamento de combustível. A rocha era sólida o suficiente para resistir a bombardeios diretos, e a localização ficava fora do alcance eficaz dos caças aliados de escolta. Mas construir uma fábrica completa sob terra em questão de meses exigia uma força de trabalho que não pudesse ser negada ou interrompida. Essa força não poderia vir de trabalhadores civis. Ela vinha dos campos de concentração. Entre agosto de 1943 e março de 1944, mais de 10 mil prisioneiros foram transferidos para Dora Mittelbau, a maioria vinda de Buchenwald. Sua tarefa inicial era escavar galerias e adaptar os túneis existentes. Trabalhavam com picaretas, pás e explosivos, sem ventilação adequada. O pó de rocha saturava o ar e destruía os pulmões. As detonações causavam deslizamentos frequentes. Durante os primeiros meses, os prisioneiros dormiam dentro dos próprios túneis, em beliches de madeira empilhados em vários níveis, sem aquecimento nem luz natural. As condições de vida foram projetadas para o desgaste extremo. Não havia latrinas suficientes. A água era escassa. As rações alimentares eram deliberadamente calculadas abaixo do mínimo de subsistência. As jornadas de trabalho chegavam a 18 horas diárias. Espancamentos eram rotina. Qualquer exaustão era interpretada como sabotagem. A morte se tornou um elemento estrutural do sistema, não uma consequência acidental. Os registros do campo, analisados em julgamentos posteriores, indicam que entre 1943 e 1945 passaram por Dora Mittelbau cerca de 60 mil prisioneiros. Pelo menos 20 mil morreram. As principais causas foram desnutrição, exaustão extrema, doenças respiratórias provocadas pelo pó de rocha e execuções por sabotagem real ou imaginada. Estatisticamente, morrer em Dora Mittelbau era mais provável do que sobreviver até a libertação. Enquanto isso, sob terra, a produção do V2 avançava com lógica industrial. Cada foguete passava por 42 estações de trabalho. Em uma galeria, os tanques de combustível de etanol e oxigênio líquido eram montados. Em outra, o motor e a câmara de combustão eram montados. Mais adiante, os sistemas de orientação com seus giroscópios de precisão eram instalados. Finalmente, a ogiva era acoplada, carregada com quase 1 tonelada de explosivo amatol. Todo o processo era supervisionado por engenheiros civis alemães e vigiado pelas SS. A contradição era extrema. O V2 era uma máquina de precisão extraordinária. Seu motor deveria suportar temperaturas próximas a 2.700 graus centígrados. Os sistemas de injeção funcionavam com tolerâncias de centésimos de milímetro. Os giroscópios deveriam estar perfeitamente equilibrados. E, no entanto, grande parte da montagem era feita por homens desnutridos que estavam há semanas sem ingerir proteínas suficientes, trabalhando sob constante ameaça. Esse contexto gerou um problema que o sistema nunca conseguiu eliminar: a sabotagem passiva. Não era necessário destruir peças de forma visível. Bastava apertar um parafuso com menos força, omitir uma soldagem secundária ou deixar uma conexão ligeiramente solta. Análises aliadas pós-guerra sugerem que até 30% dos V2 lançados falharam por problemas técnicos. Parte dessas falhas se devia à complexidade da arma. Outra parte foi sabotagem deliberada, impossível de erradicar sem eliminar a própria mão de obra.
Após a libertação, os aliados documentaram o sistema de terror. Encontraram câmaras de castigo, onde os prisioneiros eram pendurados em vigas com as mãos amarradas nas costas, uma tortura que deslocava os ombros e causava asfixia progressiva. Descobriram crematórios improvisados para incinerar corpos e evitar epidemias. Os relatórios médicos dos sobreviventes descreveram casos extremos de escorbuto, tuberculose avançada, edema por inanição e gangrena. Mas a libertação coincidiu com outra prioridade. Equipes técnicas americanas chegaram com ordens claras: inventariar, desmontar e transportar tudo o que tivesse valor tecnológico. Enquanto os sobreviventes eram atendidos em hospitais de campanha, componentes, ferramentas e documentos foram catalogados. Tudo o que fosse transportável foi enviado para os Estados Unidos antes que a área fosse tomada pelo controle soviético em julho de 1945. Isso gerou uma tensão moral profunda. Os mesmos foguetes que haviam matado civis e que foram construídos por meio de trabalho escravo se tornaram a base do programa espacial americano. Wernher von Braun, diretor técnico do programa V2, que visitava regularmente Mittelwerk e conhecia as condições, foi levado para os Estados Unidos, obteve a cidadania e dirigiu o desenvolvimento do foguete que levou seres humanos à Lua. Durante décadas, essa contradição foi minimizada. Von Braun foi apresentado como um visionário, não como parte de um sistema de escravidão industrial. Somente com a abertura de arquivos e os testemunhos de sobreviventes nas últimas décadas do século XX, surgiu uma imagem mais completa. Em 1984, Arthur Rudolph, outro engenheiro-chave de Mittelwerk, deixou os Estados Unidos após o início de investigações sobre seu papel em Dora.